Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dauris e hoje eu vou estar ensinando vocês a como está rodando o N8N localmente na máquina de vocês com zero custo. né? Esse método aqui, como vocês podem ver no título, eu vou estar utilizando o Docker, o Docker Desktop. Fiz um documento bem simples aqui, um documento no bloco de notas mesmo, passando as orientações e eu pretendo colocar também esse documento ou na descrição ou no comentário fixado para estar facilitando vocês. Tipo, se vocês nem quiser assistir o vídeo, é só pausar o vídeo, pegar o documento aí na descrição e seguir o passo a passo. Então, para poder fazer a instalação, a gente vai usar aqui esse link, é o link oficial para poder estar instalando na máquina de vocês. Então, vou abrir o navegador, jogo o instalador aqui, o link aqui. Eu estou usando o Windows, então é por isso que esse vídeo aqui é voltado para o Windows. Não fiz esse procedimento em alguma outra máquina, mas acredito eu que deve ser mais fácil ainda, né? Ainda mais se vocês estiverem utilizando ali o Linux, né? Porque acaba facilitando mais ainda. Vou clicar nesse primeiro link, é o link do Docker Desktop. Eu não vou fazer o download, que eu acabei de fazer o download antes de iniciar o vídeo, para poder ganhar uma agilidade. Então, o arquivo ele está aqui. Vamos executar ele. Apareceu a janela de confirmação, vocês apertem em sim. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, né? De repente, não, por segurança, ele não vai aparecer a janela aqui. Esse aqui é opcional, mas eu gosto de ter o ícone já na área de trabalho para facilitar o direcionamento para o aplicativo do Docker. Então vou apertar em OK. Vai fazer toda a parte de tirar ali descompactar o pacote do instalador e fazer a instalação. Provavelmente eu vou adicionar um corte na edição para realmente ser o mais enxuto possível nesse vídeo. Bom, pessoal, terminou de fazer a instalação aqui. Não demorou muito, acho que cerca de 2 minutos, 3 minutos. Vamos apertar no close aqui e provavelmente vai abrir uma janela do resto do setup, né? O resto das configurações. Então, vamos fechar aqui essa janela. Pode já fechar o navegador. E a gente executou, né? Fez o download do instalador. Acabou fazendo aqui a execução do instalador. Ele já instalou. Então, vocês só pode apertar ali em close. Ele não vai abrir nenhuma janela, que eu acho que realmente o setup era só aquilo. Vão abrir aqui o Docker. Guardar uns segundinhos. Vão aceitar os termos. Vocês podem estar pulando esse passo aqui, tá? É só realmente se vocês quiserem configurar, acho que vale a pena configurar, mas já que é uma videoaula mais simples, então eu vou pular esse passo. Vamos pular esse passo aqui. E aqui é um momento muito importante. Eu não sei se por já ter instalado anteriormente ele vai solicitar de novo. Se não solicitar, eu faço a instalação aqui junto com vocês. Se não solicitar, eu passo a instrução de como vocês devem prosseguir aqui. Ó, no meu caso aqui, ele não pediu para poder fazer a instalação, tá? Mas o que que vai aparecer aqui na tela para vocês? Vai aparecer uma janelinha para você estar copiando um instalador desse WSL2, que é o Windows Subsystem for Linux, que é um subsistema do Linux que está armazenado dentro ali do Windows. Então, ele vai meio que instanciar para vocês uma máquina virtual do Linux dentro do Windows, porque o Docker Desktop, ele é instalado no Windows, porém o motor dele, o engine dele, ele vai rodar dentro dessa VM. Ele é bem mais fluido, porque, querendo ou não, o Docker ele foi construído, posso estar passando desinformação, peço desculpa se eu estiver errado. Se eu estiver errado, quero que alguém me corrija nos comentários. Mas o Docker ele foi construído a partir do Linux. Então, os comandos, a parte da arquitetura do Docker é baseada em Linux. Então, no caso meu aqui, eu já tinha feito o processo anterior, só excluí o Docker. É por isso que ele não pediu mais para poder fazer essa instalação, mas de vocês vai pedir. Ele vai passar a instrução bem cuspida aqui para vocês só copia ali o diretóriozinho que eles vão indicar, abre o terminal, cola ele
dá o OK ali, dá o Enter ali, ele vai fazer o processo de instalação. Assim que ele fizer o processo de instalação, obrigatoriamente eles vão falar para vocês, aqui vai indicar para vocês, está reiniciando a máquina, reinicia a máquina, e assim que tiver reiniciado, agora sim, vocês fizeram todo o passo aqui do Docker, agora vai vir a parte do passo aqui o passo a passo do N8N. Vamos criar um arquivo com o nome de N8N. Normalmente eu gosto de criar aqui, por padrão as pessoas criam aqui, dentro do disco local C, usuário, o nome de vocês de usuário, e cria a pasta aqui chamada de N8N. Então, N8N. Beleza. Dentro dessa pasta chamada N8N, vocês vão criar um arquivo chamado dockercompose.yml, né? Então, vamos criar o arquivo chamado docker-compose e a extensão é yml. Uma recomendação aqui, pessoal. Toma cuidado na hora de criar esse arquivo, porque tem pessoas que não têm essa opção habilitada. Eu aconselho vocês a habilitarem. Vem aqui em cima em exibir e na parte de extensões de nomes de arquivo, ativa ela, porque corre muito o risco das pessoas criar um arquivo aqui e o arquivo ele vem por padrão de TXT. E a pessoa, por não estar vendo essa instrução aqui escrito TXT, a extensão, eles acabam colocando YML aqui e o arquivo ainda acaba sendo do formato de texto. Então, não vai funcionar se estiver dessa forma. Então, peço para que vocês corrijam aí, colocam para poder estar exibindo a extensão e cria dockercompose.yml, tá? O conteúdo desse arquivo, vocês vão copiar isso daqui e vai jogar ali dentro desse arquivo. Então, vou abrir com um bloco de notas, jogo o arquivo aqui, e isso daqui é a instrução que deve estar dentro do arquivo aí, tá? Versão 3, por que é a versão 3? É a versão 3 do Docker Compose, indicando quais chaves que ele vai identificar como para poder estar funcionando aí na máquina de vocês. Então, normalmente eles sempre fazem essa quebra de serviços. Então, o nome do serviço, até onde eu sei, você pode colocar o nome que você quiser. Aqui eu coloco N8N porque, obviamente, por padrão, para ficar mais fácil a leitura de imagens ali quando vocês estiverem fuçando no Docker, é mais fácil realmente colocar o nome exato do pacote. A imagem, essa aqui é uma imagem que vocês têm que pegar lá da internet, né? A imagem oficial do N8N. Restart aqui é uma configuração padrão para permitir que, se der algum BO, ele para o processo e consegue reiniciar de maneira automática. Essa daqui são as portas que a gente vai rodar. Então, essa daqui para o lado da máquina e essa daqui para o lado da VM, tá? As variáveis de ambiente, permitir que seja autenticado, uma autenticação básica ali ativa, porque se não tiver isso daqui, vocês vão estar rodando a máquina e deixar aberta para todo mundo. Então, fica uma vulnerabilidade maior. Se bem que isso daqui é realmente só para teste, pessoal, na máquina local. Uma vez que vocês subirem para um VPS ou subir para um Docker na web, normalmente não se usa nesse modelo aqui. Se usa nos arquivos .env da vida, para poder estar à parte. Então, como autenticação básica aqui, eu coloquei o usuário como admin, e a senha é a senha que vocês quiserem, tipo sua senha aqui, 1, 2, 3, e para colocar aqui para bater as horas certas, as execuções, os cron da vida, já coloquei definido aqui o timestamp nosso aqui exato, tá? Esse volumes aqui é as pastas de armazenamento de arquivos, então isso daqui é para o lado da nossa máquina e isso daqui é para o lado do Docker, né? Sempre nessa mesma arquitetura, igual que acontece aqui na porta, lado nosso, o lado do Docker. Beleza? Se eu tiver errado em alguma informação aqui, peço desculpas. É um material aqui que não é muito difícil, mas também é muito fácil de se confundir em algum termo, se confundir em algum tipo de informação. Então, se eu acabar confundindo aqui, eu peço desculpa para vocês. Mas esse aqui é o conteúdo que vocês vão colocar dentro do arquivo para estar construindo a imagem do N8N. Tá? Feito isso, salvo o arquivo,
fecha essa janela. Voltando aqui para o passo a passo, tem agora duas maneiras de você estar rodando essa imagem, né? Vocês podem vir aqui no terminal, dentro desse diretório, né? Normalmente dá para você abrir o terminal aqui, ou simplesmente abrir ele aqui e colocar. Eu já estou dentro do CD users barra o usuário, Andra, CD N8N é o nome da pasta que foi criada. Pronto, agora a gente está dentro da pasta. Se vocês optarem por rodar esse comando docker compose up, o que vai acontecer aqui? Ele vai acabar rodando diretamente nesse mesmo terminal. Ou seja, ele vai rodar a imagem aqui e vocês vão conseguir ver os logs aqui. Qual que é o contra disso? Se vocês apertar no X aqui, vocês vão matar o processo, o N8N vai cair. O mais comum de se usar é esse D aqui. Ele vai rodar o processo em segundo plano e vocês podem fechar o terminal. Quer parar a execução? Abre aqui nesse mesmo diretório, coloca ali um Docker Compose Down e já vai matar o processo. Ou para o próprio aplicativo, vocês vão lá nos containers que estão rodando naquele momento, aperta ele para poder parar o processo, ele vai parar o processo e pronto, você matou o processo e ele para de funcionar. Se por acaso vocês quiserem ver o log depois que eu rodar esse comando aqui, perdão, depois de rodar esse comando aqui, ou vocês podem ver pelo próprio Docker, ou vocês podem ver também logs-f, que ele vai mostrar todos os logs que aconteceu de execução por N8N. Execução bem sucedida, execução de erro, algum warning, qualquer coisa que acontecer ali no N8N, vai aparecer aqui para vocês nesse "-f", tá bom? Beleza, vamos rodar aqui o mais comum, que é o Docker Compose up "-d. Então, Docker Compose up "-d. Ele vai rodar aqui o processo, normal demorar alguns instantes, né? Não precisa se preocupar. É muito difícil, se vocês realmente fizeram o passo a passo do jeito que eu ensinei aqui para vocês, não é para dar erro. Vocês podem ver aqui que não vai dar erro na minha máquina, então na de vocês também não é para dar erro, tá? É bem simplesinho mesmo, é uma coisa bem facilitada para tá sendo feito. Aguardar alguns instantes. Aqui mostra os processos, né? São 13 de 15, já foram 13. Agora faltam mais dois para encerrar aqui. Tem que aguardar. São 304 megabytes e já foi 301.2. Então, aguardar esse restante que falta aí. Olha que interessante. Aqui ele já está dando um alerta para nós, ó. Essa versão 3 aqui provavelmente já não é mais utilizada. Está dizendo que o atributo versão está obsoleto, ou seja, ele não está sendo mais utilizado e ele vai ser ignorado. Por favor, remova para que não tenha ali uma confusão. Então, eu não testei sem isso daqui. Então, se vocês quiserem testar aí, vocês podem estar testando, pode remover isso daí e rodar o arquivo de novo. E vocês podem ver que ele criou uma pasta aqui. Ou seja, eles bateram lá dentro desse N8N IO, dentro desse diretório, pegou as imagens, pegou as dependências, fez o download das dependências, baixou todas as partes de configuração e está aqui dentro da nossa pasta. Maravilha, era isso mesmo que a gente precisava. Ele conseguiu tacar ali de acordo com o que a gente colocou aqui, ó, volumes. Na nossa máquina, ele acabou batendo em N8N underline data. É exatamente o que está indicando aqui para nós. E lá no Docker é para estar aqui, ó. Vocês podem ver que agora tem um ícone de pinguim, é o Docker Desktop, ele cria uma máquina virtual e fica bonitinho aqui do lado. E aqui tem todas as partes de configuração do Docker, utilizando o Linux, a arquitetura do Linux ali por trás dos bastidores. Tá, como é que a gente acessa isso agora? Se vocês forem ver aqui no Docker Desktop, ele já vai estar aqui, ó, rodando o processo. Se vocês querem ver os logs de erro aqui, também não é muito difícil, tá? Vocês podem vir aqui e apertar em Envio Detalhes e vai mostrar aqui, ó. A imagem subiu belezinha, sem nenhum problema. Fez todas as migrações possíveis que tinha que ser feita. Tem uma documentação caso você queira ver. E aqui o nosso link definido lá pela porta que foi definida aqui, que é a porta 5678 localhost. Então, quando aperta aqui, ele já vai abrir aqui para nós o nosso esplêndido N8N.
Vou fazer uma configuração inicial. Luiz Dauris. E uma senha. Vamos ver, eu acho que, se eu não me engano, aqui não precisa ser necessariamente a senha que a gente criou no arquivo lá. Não vou guardar. Aqui vai pedir para que você está usando o N8N. Eu vou colocar que não estou usando para trabalho, porque ele já inibe os passo a passo. Vamos falar que a gente viu no YouTube e Get Start. Essa aqui é uma chave que eles vão enviar para vocês. É importante que vocês usem essa chave de licença grátis, porque se vocês não usarem essa chave, ele vai limitar vocês em algumas coisas. Então, aperta para poder enviar, verifica ali certinho o e-mail para não ter confusão e beleza. Vai lá cair a chave para vocês no e-mail, vocês pegam essa chave lá, vem aqui nas configurações, tem a parte de configuração uso e plano, vocês colocam aqui para entrar com a chave de ativação, joga a chave aqui, aperta em ativar e pronto. Tá funcionando aqui, vai iniciar o workflow de vocês e beleza. Esse daqui é o N2N rodando na máquina local, totalmente de graça. Eu enrolei muito para falar, eu confesso para vocês que eu falo muito, enrolo muito na hora de falar. A minha mente ela pensa em mil e uma coisa e eu acabo até tropeçando na hora de falar. Então, acho que isso acaba sendo um gargalo e acaba sendo até insuportável para assistir. Por isso que eu já tentei deixar um documento mais facilitado para que vocês que não têm paciência de ver a videoaula tão extensa assim, é só pegar o que está aí embaixo na descrição e seguir esse passo a passo que vai dar certo. Bom, eu agradeço a todos, fique com Deus, muito obrigado quem chegou até aí. Se inscreva no canal e deixa um like, pessoal. Futuramente vou estar fazendo uma comunidade para que vocês consigam entrar lá e estar interagindo, compartilhando ideias, de repente criar uma comunidade para interação com vocês, tá? De desenvolvimento. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.